E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de uma série sensacional do Netflix chamada A Queda da Casa de Usher. A série conta com a direção do Mike Flanagan, o mesmo diretor de A Maldição da Residência Hill e de Missa da Meia-Noite. E mais uma vez, ele promete uma série com muitos detalhes, com um terror muito intenso e com personagens interessantes, e ele cumpre exatamente o que prometeu. Só que em A Queda da Casa de Usher, ele consegue fazer uma vibe bem característica, juntando tudo que ele já tinha produzido nas outras séries com a destreza do Edgar Allan Poe e a sua escrita hipnótica. A série é uma adaptação de um conto do século XIX do escritor Edgar Allan Poe. Ele trouxe a decisão narrativa de justamente adaptar a história, porém trazendo para o contexto de 2023 e introduzindo essa família Usher no contexto da indústria farmacêutica dos Estados Unidos, que tem suas características e complicações à parte. Assim como ele fez nos escritos originais da Mansão Bly e da Residência Hill, aqui tem justamente uma escrita bem inovadora e inédita, original, ainda que combinando elementos de uma literatura própria, ficando bem evidente de que o diretor não tem a intenção de surfar na onda de um escrito de um livro já famoso e consolidado e assim não ter de onde criar uma fanbase própria para sua obra. Eu me interessei de prontidão pela série, só pela sua premissa e o título, que eu achei bem interessante, e depois eu fui descobrir que ela era dirigida pelo Mike Flanagan, que é um diretor que eu já gosto, inclusive tem a crítica aqui no canal de A Maldição da Mansão Bly. Só que o que eu achei mais interessante foi o fato de que essa série, ela tem características bem parecidas com a famosa Succession da HBO, essa questão da família poderosa, bilionária, e eu achei que fosse ir pra esse lado, só que não. Mais uma vez, ele tem sim o seu terror bem marcado e que ele utiliza essa premissa que já está famosa e bem consolidada nos últimos tempos com o final de Succession, e aqui ele aproveita de uma maneira muito própria. O retrato dos personagens dessa elite quase que monárquica e imersa nesse mundo próprio, sem dimensões da realidade, é algo que é muito bem explorado aqui, e que nós temos personagens que são praticamente podres de rico, literalmente, e nós vemos isso ser explorado e com uma questão muito própria, e que a gente sente aquela aura de terror que só o Mike Flanagan consegue produzir com os seus personagens e a ambiência, e tudo isso é muito sensacional. E aqui nessa série, justamente por ela ter uma característica mais tecnológica, mais clean, em comparação com as outras séries dele, nós temos esse diferencial muito grande que faz com que ela tenha uma personalidade própria. Aqui nós acompanhamos o patriarca da família, Roderick Usher, e a sua irmã Madeleine. Nós temos aqui um retrato póstumo dos 6 filhos dele, e nós acompanhamos ele fazendo uma confissão para o detetive Dupin, e nós seguimos isso logo no início da série. Não é um spoiler muito grande de narrativa, mas nós sabemos que esses 6 filhos morreram, e nós tentamos acompanhar o que causou essas mortes e por que ele tem uma confissão tão importante a fazer. Os irmãos Roderick e Madeleine são interpretados pelo Green Eastwood, e nós temos aqui uma interpretação sensacional, pois ele consegue trazer uma personalidade muito própria, sutilezas muito grandes dessa questão do luto e também do fardo que ele carrega por ser esse homem tão importante, e nós vemos tudo isso ser retratado de uma maneira muito própria, porque assim, a estética é combinada com vários gêneros do terror. Nós temos essa consolidação logo nos primeiros episódios, e eu acredito que, vendo um panorama geral da série, o episódio mais fraco, por incrível que pareça, seja o piloto, pois ele tem muitos elementos, fica muito óbvio que são muitos elementos a serem apresentados ao mesmo tempo, e eu acredito que o piloto ele não tem um sucesso muito grande nessa missão de apresentar todos os elementos. Pra falar a verdade, eu achei que de todas as séries do Mike Flanagan que eu já assisti, esse definitivamente foi o piloto mais fraco, mas ainda assim eu me senti interessada e resolvi investir na série, e eu acredito que tenha compensado muito bem, pois ela tem um final surpreendente e muito satisfatório, com uma conclusão muito boa, pois uma série que se propõe a explicar tantas mortes e o subtexto do fato da indústria farmacêutica, o vício, a podridão, a ambição, tudo isso sendo muito apostado ainda com essa roupagem familiar e ainda por cima sobrenatural, poderia ter dado muito errado, mas não. Eu acredito que o final tenha sido exatamente o resultado de um bom planejamento e encerramento da série. A série também aposta em um humor macabro em muitas das suas situações, e eu acredito que isso seja para trazer um balanceamento no clima e não causar tensões desnecessárias durante a série entre personagens e acabar afastando
das principais cenas que de fato devem ser tensas e angustiantes para que a gente possa sentir o que foi proposto ali. Uma tensão verdadeira e temer de fato pela vida dos personagens. Eu acredito que uma das decisões mais acertadas foi o fato da série se focar realmente em como as mortes desses filhos e dos outros familiares e apresentar o contexto de por que essas mortes estão acontecendo, ao mesmo tempo que nós descobrimos, junto dos personagens, tendo consciência de que eles já sabem disso e que são delírios da cabeça de um homem senil e doente, mas ainda assim é impressionante porque ele decidiu focar justamente nas descobertas, pois como é uma adaptação de um livro do século XIX, os spoilers de que as mortes vão acontecer já são óbvios para quem já leu. Então, decidir focar a maior parte do tempo da série para de fato desenvolver a trama é o que faz a série ser bem sucedida. Ao passo de que as mortes vão sendo explicadas e os contextos devidamente apresentados, nós vemos a casa juntamente da psique, da sanidade mental do protagonista ser danificada e apodrecendo e trazendo justamente essa aura gótica que está presente no conto original por ser uma obra do Edgar Allan Poe. E aqui nessa série tem muitas referências à literatura do Poe, justamente nos seus contos mais famosos. Disfarce da Morte Vermelha, O Corvo, O Gato Preto, tudo isso é muito bem citado e mencionado, às vezes nominalmente, às vezes só tematicamente. A série também combina muitos elementos de diversas mitologias. Nós temos uma personagem, por exemplo, chamada Juno, que é a esposa do Roderick. Juno é uma deusa da mitologia romana e que representa a deusa Hera da mitologia grega. Então nós temos assim essas combinações que vão complementando cada vez mais a história da série quando você sabe o contexto por trás. Mas se você não souber esse contexto, ainda assim faz muito sentido, porque traz justamente essa questão de resgatar mitologias, esse interesse macabro que os protagonistas ricos, bilionários, têm. Nós também temos uma combinação muito interessante de elementos da mitologia egípcia, que é muito pungente aqui, e também essa questão do modernismo, dessa tecnologia desenfreada e como isso é usado para apodrecer ainda mais a mente daqueles filhos que nem têm consciência do destino trágico já premeditado por uma entidade superior desconhecida. Ver isso acontecer, essa questão do pacto, de tudo pela fama, por um sucesso que lhe foi prometido pelos seus parentescos, pelo seu pai, que você deveria ter dado, mas não herdou, tudo isso é abordado de uma maneira muito precisa. Os elementos técnicos da série são muito impressionantes, pois como nós temos vários elipses temporais e pulos entre arcos dos personagens, conseguir delimitar quem é quem através do cenário, das suas casas, dos seus ambientes, esses seus ambientes faz muito sentido. Nós temos aqui os 6 filhos com suas personalidades completamente diferentes e nós vemos as mortes acontecer do mais novo pro mais velho. Então isso em si já traz um peso maior pra trama. O que eu achei impressionante foi o fato de que praticamente todos os filhos, exceto o Próspero, que é o mais novo e o primeiro a morrer, talvez todos eles tenham tido um aprofundamento minimamente decente e que nós conseguimos nos apegar com eles, a parte de cada um de sua personalidade, de todos eles serem vomitativos em diversos aspectos, mas ainda assim nós conseguimos simpatizar com os personagens, e eu acredito que isso também esteja sendo um dos triunfos da série, porque não adianta nada nós acompanharmos a morte desses personagens se nos envolvermos emocionalmente com eles. Então o laço que nós construímos com os personagens não é só através do pai e da tia, que são o que nós de fato acompanhamos, mas também as suas próprios núcleos familiares tornam a história ainda mais interessante. A série também tem uma trilha sonora muito boa, pois combina esses elementos góticos, mas também músicas mais modernas, e tudo isso ajuda a construir o clima e diferenciar também os gêneros que estão sendo abordados. Nós temos essa questão da perseguição policial, nós temos também um pouco de filme de sobrenatural, de perseguição de vultos. Então tudo isso e alguns poucos jumpscares a série também contém, ela não deixa de fora esse tropo, mas ela traz aqui com uma dose e um cuidado de só quem realmente entende do gênero pode trazer. Aqui nós vemos o quanto que uma boa condução pode influenciar o final e o resultado da série. A capacidade de encontrar humanidade em personagens aparentemente sem redenção e também de conduzir uma história que estava fadada a ser repetitiva, mas ainda assim inovar em aspectos técnicos e também emocionais de acordo com a personalidade de cada um é algo que torna A Queda da Casa de Usher uma série 5 estrelas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários também o que você achou da série e as suas dicas de algum próximo vídeo que você queira que eu traga aqui no canal. Até um próximo vídeo!